Eu estou aqui então com o DER aberto, tá? Então nós vamos agora iniciar o desenvolvimento do módulo vendas, né? Que é no caso a aplicação cliente, tá? Bom, então estou aqui visualizando a região vendas aqui do DER, tá? Onde nós temos aí as respectivas tabelas. Então temos aqui o venda condições pagamento, o venda condições parcelas, o orçamento cabeçalho, orçamento detalhe. Temos aqui também o tipo de nota fiscal, venda cabeçalho, venda detalhe e também a tabela onde serão armazenados aí as informações referentes às comissões dos vendedores. Bom, então, o primeiro passo que nós devemos fazer, né, ao iniciar o desenvolvimento de um módulo na aplicação cliente é criar as respectivas classes, né, que serão representadas aqui, que irão representar essas tabelas, tá? E também criar os services, tá? Então, praticamente aqui para cada tabela, nós temos o respectivo service. No caso aqui, as tabelas que têm um relacionamento de um para muitos, não há necessidade de criar o service para os detalhes, né? Já que existe um relacionamento aqui. No caso aqui do venda condições pagamento, nós temos uma lista venda condições parcelas, então essas informações já são buscadas aqui pelo service do condições de pagamento, ok? Bom, então como já foi mostrado em vídeos anteriores o procedimento para criar as classes e também os respectivos serviços, esse procedimento ele já foi realizado, tá? Então eu já tenho aqui essas classes elas foram criadas lá pelo utilitário, pelo T2TI Angular útil, né, que foi disponibilizado aí anteriormente, e realizado aí as devidas adaptações, tá? No caso aqui, essas classes foi necessário corrigir os imports, né? Os imports não estavam corretos aqui, e também, no caso das classes que possuem relacionamento, adicionado aqui os devidos relacionamentos, no caso aí um relacionamento de um para muitos, tá? Então, esse procedimento já foi realizado. Nós não fizemos aqui na videoaula para que o mesmo não fique muito repetitivo e também cansativo, tá? E outros itens também que foram desenvolvidos foram os serviços, tá? Então, todos os serviços seguem aí o mesmo padrão. Então, por exemplo, aqui eu tenho o serviço do orçamento, né? Onde é definida aí a URL base do servidor. Temos aqui de diferente nesse método é que nós temos aqui agora o getLista venda orçamento cabeçalho, tá? No caso do orçamento, o usuário ele poderá, por exemplo, vincular um orçamento a uma venda, tá? E para vincular esse orçamento a quando o usuário estiver cadastrando uma venda, o usuário ele vai informar, no caso aqui, o código da venda, para que o sistema busque no banco de dados o orçamento que está vinculado àquele código e o procedimento seja e o orçamento seja vinculado àquela venda, tá? Então aqui, o que foi feito de diferente? Eu só vou abrir aqui no caso aqui no módulo compras, nós temos aqui o compra tipo requisição service, tá? Nesse caso aqui nós temos dois métodos diferentes. Um método que vai buscar todos os tipos de requisição, inclusive esse nome aqui deve ser alterado, tá? Isso aí fica aí como exercício para que você altere. Um método que vai buscar todos os tipos de requisição, no caso que compra tipo requisição, tá? Não recebe nenhum parâmetro. E nós temos aqui um outro método que vai buscar uma lista também de compra tipo requisição, só que recebe um nome como parâmetro, tá? E lá no caso o servidor ele vai retornar esse tipo de requisição filtrando pelo nome que foi informado pelo usuário, tá? A diferença que nós temos aqui com relação a esse método é que nós temos apenas um método, né, que é o getLista venda orçamento cabeçalho, e ele recebe como parâmetro o código, tá? No caso, se nós observarmos aqui no DER, nós temos aqui um atributo que se chama código, tá? Então, esse código é do tipo string, tá? E nós adicionamos aqui esse caractere de interrogação, tá? Só voltar aqui. Ao adicionar esse caractere de interrogação, significa que esse parâmetro ele é opcional, tá? Então, quando for chamado esse método, será
possível chamar esse método sem informar nenhum parâmetro, ou será possível chamar esse método também informando um parâmetro, no caso aqui do tipo string, tá? Se esse código se esse código não estiver definido, ou seja, se esse código for igual a nulo, então significa que não foi informado esse parâmetro, tá? Então, nesse caso, será feita uma consulta sem o parâmetro, código, onde serão buscados aí todos os orçamentos que estão cadastrados lá no banco de dados. Caso contrário, se esse código for definido, aí sim será passado aqui um parâmetro, né? De acordo com o padrão, nós temos aqui a URL mais lista e mais o código para que o servidor receba essa requisição e realize aí o devido filtro de acordo com o parâmetro que foi informado, tá? Bom, então, a principal diferença, na verdade a única diferença que nós temos com relação aos outros services é essa aqui relacionada a este método, tá? Então, sempre que você quiser inserir um parâmetro opcional em algum método aqui no TypeScript, você insere o interrogação após o nome do parâmetro, tá? Logo depois nós temos aqui os métodos padrões, que é o get venda orçamento cabeçalho, que recebe aí como parâmetro um ID, né, do tipo número, o salvar e o excluir, que vão respectivamente salvar um orçamento e o excluir, que vai excluir um determinado orçamento, tá? Bom, então todas essas classes, né, todos esses serviços, eles já foram aqui devidamente criados, né? No caso, o tipo nota fiscal, o venda cabeçalho, o venda condições de pagamento e o venda orçamento, tá? Então, para não ficar aqui muito repetitivo e também pode ficar cansativo, né? Ficar sempre aqui realizando os mesmos procedimentos, nós já realizamos eles anteriormente e no próximo vídeo nós iremos continuar então a implementação do módulo vendas.